Bom dia, meus queridos. Espero que vocês estejam bem, em casa, cuidando da saúde de vocês, mas não esquecendo que precisamos continuar com os nossos estudos. Sei que não é fácil, né? Consigo entender a dificuldade de vocês, mas sempre disse e vou repetir. Difícil não é sinônimo de impossível. Por isso, mesmo sendo difícil, nós vamos continuar estudando, porque é possível. Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14 de língua portuguesa, aposto e vocativo. Assunto tranquilo, tá certo? Então vamos lá. Primeiro vou falar sobre o aposto. É o termo que repete a função sintática de outro termo fundamental da oração. Se retirarmos o termo fundamental ao qual o aposto se refere, este passará a exercer a função de termo do termo retirado. Presta atenção. Olha só, Ana, a esposa do infeliz, abriu a porta. Ana é o sujeito da minha oração, a esposa do infeliz é o meu aposto. Vou fazer a substituição, olha lá. A esposa do infeliz abriu a porta, então passou a ser o meu sujeito, ok? Bom, eu posso classificar, né, esse aposto. Então vamos lá. A primeira possibilidade é o aposto explicativo. Traduz ou amplia o significado do termo fundamental. Aparece entre vírgulas, travessões ou parênteses. Olha o exemplo. Carlos Drummond de Andrade, o maior poeta brasileiro, nasceu em Itabira. O maior poeta brasileiro é o aposto da minha oração. Aposto especificativo liga-se sem vírgula a um substantivo de sentido genérico para indicar a espécie a que pertence. Olha lá. O poeta Vinícius de Moraes gravou belas canções. Aposto especificativo. Aposto enumerativo. Enumera as partes constitutivas do termo fundamental, separando-se deste por dois pontos, vírgula ou travessão. Olha lá. Li dois excelentes livros, Sagarana e Dom Casmurro. Aposto resumidor. Resume por meio de um pronome o que foi expresso pelo termo fundamental. Festa de casamento, vaquejada, novenas, tudo numa confusão. Ó, esse tudo resume ali o que foi dito. Então, aposto resumidor. Agora eu quero fazer uma observação que eu acho muito importante. Normalmente, quando aparecem todas essas classificações juntas, quando você precisa indicar essas funções, eu percebo que vocês fazem uma confusão com aposto especificativo e adjunto adnominal. Então, eu acho pertinente fazer a observação que eu coloquei aqui. Quando há um adjunto adnominal formado por locução adjetiva, preposição mais substantivo, é comum haver dúvida entre esse termo e o aposto especificativo, que também figura na sentença sem a presença de vírgula, e isso pode te confundir. Para distinguir essas funções, é necessário ter em mente alguns critérios sintáticos e semânticos. Bom, aí eu montei esse quadrinho para comparar. Eu quero que você passe esse quadro para o seu caderno, porque nós não temos isso na nossa apostila. E na hora de fazer os exercícios, isso vai te ajudar para que você não faça classificações erradas. Então preste atenção, ó. Aposto especificativo pode substituir o termo especificado sem prejuízo de sentido, ok? Se você fizer a substituição, não vai ter problema. Como adjunto, delimita o significado, não pode substituir o termo qualificado. Aposto pode exprimir valor semântico de tempo, lugar e pessoa. Já o adjunto pode exprimir valor semântico de posse, matéria e agente da ação. O aposto especificativo especifica substantivos concretos. Já o adjunto adnominal, formado por locução, qualifica substantivos concretos ou abstratos. Bom, agora eu vou exemplificar aqui o que eu falei, ó. A cidade de Nova York foi devastada pelo vendaval. De Nova York é um aposto especificativo.
Vamos fazer o teste ali para verificar se está correto. Olha só, Nova York foi devastada pelo vendaval. A substituição não altera o sentido. Percebe? Ó, cidade, substantivo concreto, aposto especificativo de lugar. Simples. Agora observe o próximo exemplo. Vou fazer a mesma coisa, olha só. O frio de Nova York deixa os brasileiros desconfortáveis. De Nova York é o meu adjunto adnominal. Olha o teste que eu fiz ali para mostrar isso para você, o teste sintático. Nova York deixa os brasileiros desconfortáveis. A substituição altera o sentido. É o frio da cidade que gera o desconforto, não a cidade. Percebe que eu não posso fazer essa substituição? Frio, substantivo abstrato, adjunto adnominal, qualificação. Ok? Então fique sempre atento para que você não confunda essas duas situações. Vocativo é o termo que não estabelece relação sintática com outro elemento da oração. Não pertence ao sujeito nem ao predicado. Sua função é de chamar, invocar o receptor da mensagem, ou seja, a entidade com quem se fala. Por essa razão, o vocativo exerce um papel exclusivamente discursivo, ou seja, é importante para o processo de comunicação e sempre figura na sentença destacada por vírgula. Olha ali, mãe, onde está a caneta? Bom, capítulo simples, observações fáceis, tranquilas. Só quero que vocês prestem atenção aos exercícios para que vocês não confundam algumas classificações que vão aparecer aí, correto? Bom, você vai fazer todas as atividades desse capítulo. Se tiver alguma dúvida, você já sabe, é só chamar, né? Pelo WhatsApp, pode me chamar no privado. Nós temos a plataforma, o plantão de dúvidas, o que for mais fácil para você. Tudo bem? Tenham uma excelente semana, cuidem-se, tá certo? Da saúde de vocês, da saúde dos familiares de vocês, permaneçam em casa. Um grande beijo, fiquem com Deus.